Glória a Deus, que felicidade estar aqui com vocês, queridos, igreja, família, né? A gente esteve junto ali no retiro e a gente foi tremendamente abençoado. Obrigado pelo convite, pastor Daniel, obrigado pelo privilégio também, né? E convite e liberdade, pastor Luiz Wagner, de poder, né, permitir que nós estejamos aqui. E eu trago o abraço dos meus pastores, né? Pastor Marciano Hortêncio, ali da comunidade Alcance, pastor Luciano Subirá, e a gente realmente assim ama vocês de verdade, com o coração livre para poder dizer isso. A gente sente família com vocês. Amém? Meu nome é Rafael, como disse, pastor Daniel, sou casado com a Maressa, ela ficou com os nossos 2 filhinhos, né, o Daniel e o Esra. Nós temos um pouco mais de 11 anos de casado, e como disse pastor Daniel, nós estamos ali com jovens. Mas eu sempre gosto de dizer que eu não gosto de falar de mim, eu gosto de falar de Jesus. Tem alguém com fome e sede de Jesus essa noite ainda? Amém? Glória a Deus. Muito bom a gente continuar, né, aquilo que o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração no retiro. Foi um tempo maravilhoso e eu queria que você tivesse a sua atenção de presente, abrisse o coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ainda no nosso coração. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Nós iremos ler apenas um versículo. Enquanto você procura o versículo aí, eu só queria avisar, né, que eu tenho a liberdade de trazer alguns materiais que o pastor Luciano Subirá, ele distribui ali em Orvalho. Eu também tenho o privilégio de poder trazer ele num preço muito acessível, no preço que o pastor Luciano revende quando vai em conferências, em eventos. Então você fica à vontade, se você quiser, né, adquirir algum material da orvalho.com, ali vai ter, você pode parcelar em 12 vezes sem juros, e tem alguns combos que os meninos fizeram ali para dar ainda mais desconto, e eu sempre gosto de dizer que a gente traz os materiais para que você seja abençoado. Nossa ideia é que você tenha acesso. Amém? Você encontrou Apocalipse capítulo 11, versículo 1? Diz amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Eu vou ler mais uma vez. Diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Se você puder fechar seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a sua palavra, e nós verdadeiramente amamos a sua palavra. Nós honramos e colocamos ela no lugar de maior importância na nossa vida, essa semente incorruptível, que ela possa encontrar nessa noite, Senhor, terra fértil em nossos corações, para que ela produza não apenas 30 ou 60, mas a capacidade máxima dela 100 por 1, para que o Senhor possa vir e fazer aquilo que o Senhor deseja fazer em nosso meio, que possamos alcançar uma medida de maturidade que o Senhor espera para esse tempo. Espírito Santo, que toda voz humana emudeça, a começar pela minha, e que venha o Teu Espírito falar a nós, porque nós queremos, ó Pai, Te conhecer de uma maneira que não Te conhecíamos, para Te revelar de uma maneira que ainda não fizemos, em nome de Jesus. Amém, querido? Nós acabamos de ler Apocalipse capítulo 11, versículo 1, e eu não tenho o interesse e nem o tempo e a ideia de trazer um pensamento escatológico a respeito disso. Eu só gostaria que nós pudéssemos ter esse versículo como um ponto de partida e entender um princípio no reino de Deus, um princípio celestial. Nós lemos ali que na visão na ilha de Patmos, onde o apóstolo João recebe, né, a visão do que estava para acontecer, que é chamado de revelação, o Apocalipse, nós vemos que o anjo, nesse capítulo, nesse versículo, ele dá um caniço, uma vara de medir, na mão de João e fala para ele ir medir algo celestial, algo espiritual. Ele diz para ele medir o santuário de Deus, o altar e os que adoravam nesse lugar. Talvez na sua Bíblia você vai ver que traduziram como medir o santuário, o altar e contar os adoradores. Mas todos os estudiosos, eles entram no mesmo consenso, se você procurar nos seus comentários bíblicos, de que não há nenhum relato ou nenhuma palavra que acrescente no versículo que fala sobre quantificação, de contar quantos são. Mas sim que o anjo está dizendo para medir em tamanho, calcular o tamanho dessas 3 coisas: o santuário de Deus, o altar e os que adoravam no altar. E o primeiro conceito que eu queria que nós pudéssemos entender é que o nosso Deus, ele mede.
E aqui diz em Apocalipse que ele mede adoradores, como se tivessem medidas diferentes de adoradores. Ora, se não houvesse uma medida diferente, não há por que você calcular, não há por que você medir. Mas eu lembro que um dos primeiros versículos que falava ao meu coração, e eu memorizei quando eu era criança, é Isaías, capítulo 40, no versículo 12, quando fala sobre a grandeza do nosso Deus. A palavra de Deus diz em Isaías, de que ele fazendo uma referência perguntando: quem é que mediu as águas dos oceanos na concha de suas mãos e os céus de palmo a palmo? Quem foi que colocou todo o pó da terra num terço de uma vasilha e mediu numa balança montanhas e colinas? Esse é o nosso Deus. Eu não sei se te alegra, mas me alegra quando eu e minha esposa nós estávamos fazendo missão no México e a gente passou por alguns momentos difíceis de provação para aumentar a nossa fé. Eu lembro que quando minha esposa falava: e agora, quem poderá nos defender, né? Eu lembro que eu chegava em qualquer pia que tivesse mais perto, eu abria, colocava a concha da minha mão e falava: amor, essa é a quantidade máxima que eu consigo suportar na minha mão, mas o nosso Deus que nos viu aqui, aquele que nos enviou, mediu a água de todos os oceanos na concha de suas mãos. Isso que nós estamos passando não é nada para Ele. E nós vivemos e vivemos de milagre em milagre. A palavra de Deus vai dizer repetidamente que o nosso Deus, Ele mede não só porque Ele conhece todas as coisas, mas como um autor, um dono, como alguém que vai construir algo e sabe exatamente o tamanho, a largura, a altura, o comprimento, a profundidade daquilo que está construindo, porque possui isso. A gente vai ver na palavra de Deus de que Deus não mede só a sua criação como natureza, mas Deus também media nações e povos. Deus media toda uma geração. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 15, por exemplo, quando Deus se encontra com Abraão e fala para Abraão: Abraão, saiba que essa terra que você está pisando, eu darei a você e seus descendentes. Mas ele continua dizendo: mas não será nesse tempo, porque a maldade dos amorreus, quem vive nessa terra, ainda não se encheu a medida da maldade deles. Significa que Deus calcula a medida de iniquidade de um povo. E quando se enchia a medida de iniquidade desse povo, Deus estava prestes a derramar o seu juízo. Significa que Deus não ia entregar aquela terra para Abraão só porque gostava e amava ele, mas para exercer justiça e juízo sobre aquelas nações que ali habitavam. Quando a medida de maldade de uma geração se enchia, Deus estava a ponto de derramar a sua justiça ou a sua ira. A menos que... No livro de Jonas, a gente vai perceber que é um relato, né, a história do profeta pródigo. Deus dá uma missão para Jonas, Deus o comanda, né, o manda ir até a cidade de Nínive para pregoar contra ela, que a maldade dela tinha se enchido e tinha chegado até os céus. Mas você sabe que Jonas, ele se rebela contra a vontade de Deus, ele pega o caminho oposto, até que ele se rende depois dentro do ventre de um grande peixe à vontade de Deus, e ele vai para Nínive. E a gente percebe que esse profeta, ele vai pregar a mensagem mais mal pregada de toda a história. A mensagem do profeta Jonas, ela se resumia em 6 palavras: 40 dias e Nínive será destruída. Jonas percorre durante um dia Nínive, sendo que a Bíblia diz que a cidade de Nínive deveria ser pelo menos 3 dias para percorrê-la. Eu não sei se ele pregou correndo, mas ele pregou com uma vontade. Ele não diz contra que Deus eles pecaram, ele não diz qual era o pecado deles e muito menos o que deveriam fazer diante disso. Mas a palavra de Deus diz que mesmo que se enche a medida de iniquidade de um povo e Deus está prestes a derramar juízo, Deus ainda concede misericórdia. O povo se arrepende, o rei se humilha, eles apregou um jejum solene. E Jonas agora está distante, olhando para Nínive para ver a destruição da cidade, e nada acontece, e ele se ira contra Deus por algo que hoje eu e você nos alegramos. E você vai ver no capítulo 4 de Jonas, quando ele está questionando e ele está irado, Deus fala: por acaso é justa a sua indignação? E Jonas fala bem assim: como não poderia estar indignado? Por isso eu não queria vir até aqui, porque bem sei, que tu és um Deus longânimo, misericordioso, tardio em se irar e te arrepende do mal que disseste que faria. O profeta está chateado com a misericórdia e a graça de Deus. Mas essa não é a história da nossa vida? Aonde abundou o pecado, que só cabia a ira e a justiça de Deus, superabundou a sua graça.
Significa quando um povo se arrepende, como diz a palavra de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Aleluia! Mas nós vemos que nosso Deus, Ele não mede só a sua criação, Ele não mede só uma geração, Ele também mede indivíduos. A gente consegue perceber isso, por exemplo, no capítulo 5 de Daniel, quando você vai ler a narrativa da festa do rei Belsazzar. Ele está fazendo uma festa pagã com seus convidados. Daniel ainda trabalha, como cativo ali no Império Babilônico, e esse rei pede os utensílios que o pai dele havia saqueado quando invadiu Jerusalém, e ele começa a profanar os utensílios sagrados do Senhor. A palavra de Deus diz que um dedo aparece no meio da festa do rei Belsazzar e começa a escrever na parede, e todo mundo fica aterrorizado. A palavra de Deus diz que o rei fica branco. Então chamam Daniel para interpretar, e a palavra que eu quero me atentar nessa história é tekel. Então Daniel olha para o rei Belsazzar e diz: rei, essa palavra tekel significa pesado você foi na balança e achado em falta. Significa que Deus pega o rei Belsazzar e coloca numa balança, e quando Deus mede ou calcula ou quantifica esse rei, ele é reprovado. Ele não estava na medida ajustada que Deus esperava que ele estivesse. Nosso Deus mede. Não mede só a sua criação, Ele não mede só a geração, a iniquidade de uma geração, Ele não mede só indivíduos, mas Deus também mede os seus adoradores, que é o que nós lemos em Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Agora a pergunta que nós podemos fazer é: por que Deus mede os seus adoradores? Será que Deus mede os seus adoradores para aprová-los ou reprová-los? Ora, se a medida do adorador fosse a medida da estatura do varão perfeito, eu não sei você, mas eu me preocuparia se Deus mede os seus adoradores para aprová-los ou reprová-los. Porque se Deus pegasse o Rafael e colocasse ele na medida da estatura do varão perfeito como parâmetro, o Rafael provavelmente reprovaria. Porque, como disse o apóstolo Paulo, não que alcançamos a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós estamos progredindo, mas nós vamos ver na palavra de Deus de que essa medição que nós percebemos, ou que eu estou pegando como exemplo, uma aplicação espiritual sobre esses adoradores que Deus mede, não é para aprová-los ou reprová-los. A gente pode entender isso em 1 Coríntios, no capítulo 3, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a carta a essa igreja de Corinto, o qual ele mesmo ganhou para Jesus. E quando ele ganhou essa igreja de Corinto para Jesus, ele levantou alguns líderes e depois partiu para outras das suas viagens missionárias. Então, quando a igreja do primeiro século começa a crescer, eles começam a enviar outros líderes para percorrer as igrejas e visitá-las. Então, naquela igreja de Corinto, Cefas, o apóstolo Pedro, levantou alguns mestres e líderes também. Apolo, um mestre reconhecido no primeiro século também, levanta alguns mestres. Então, no meio da igreja de Corinto, se levanta uma dissensão, existe divisão agora entre eles. E o apóstolo Paulo está repreendendo eles em 1 Coríntios, no capítulo 3, dizendo: olha, vocês estão se demonstrando ser carnais pelas dissensões e divisões que há entre vocês. Porque uns dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, não, eu sou do time de Paulo, outros dizem, não, Cefas é muito melhor. E ele fala, para com isso, não importa quem semeia ou quem rega, o que importa é que Deus é quem dá o crescimento. E ele continua dizendo, olha, eu como um bom construtor, eu edifiquei um fundamento para vocês que ninguém pode edificar outro fundamento, que é Cristo Jesus. Mas sobre esse fundamento que eu deixei para vocês, cada um veja como constrói. Essa palavra veja como constrói é calcule, quantifique, meça como constrói. Veja que ele note que ele está dizendo, não é cada um veja como o outro constrói, é cada um veja como constrói, é uma autoavaliação. E aí ele continua dizendo, cada um veja como constrói sobre esse fundamento que é Cristo, se constrói de ouro, se constrói de prata, se constrói de pedras preciosas, se constrói de madeira, se constrói de feno, se constrói de palha. Ele dá 6 tipos de materiais, do mais nobre ao menos nobre como exemplo. O que isso poderia significar? Significa que aquilo que estamos construindo sobre o fundamento que é Cristo, ele tem qualidades diferentes, ele tem tamanhos diferentes, ele tem peso diferente. Se você construir algo de ouro, não é o mesmo que você construir algo de palha, não levará o mesmo tempo, não terá o mesmo esforço, nem o mesmo tamanho. Tem alguém comigo essa noite?
Significa que ele está dizendo, olha, sobre o fundamento que é Cristo, ninguém pode construir outro fundamento, mas sobre isso cada um veja como constrói. Se o que estamos fazendo para o Senhor é de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de fino, de palha, e ele continua dizendo, porque o dia do Senhor revelará a obra de cada um, porque será ou está sendo provada pelo fogo. Se permanecer a obra de cada um, receberá recompensa. Contudo, se não permanecer, sofrerá dano, mas será salvo como através do fogo. Olha, veja, ele não está falando de salvação, porque somos salvos por meio da graça. Glória a Deus. Pela fé mediante a graça. Isso significa que quando Deus está medindo os adoradores que já estão em Apocalipse capítulo 11, versículo 1, já não é sobre aprovação ou reprovação. Sobre o que seria? Por que Deus mediria os seus adoradores? E é aqui que eu quero entrar nesse primeiro ponto. Deus mede os seus adoradores para encher com a sua glória e virtude. O nosso Deus é um Deus dadivoso, faz parte do seu caráter, da sua natureza, encher todas as coisas. Lembra de Isaías capítulo 6, versículo 1? No ano que morreu o rei Uzias, eu tive uma visão do Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchiam todo o templo. E sobre o seu trono voavam serafins e tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com as outras 2 voavam e clamavam uns aos outros. Eles não falavam, eles clamavam uns aos outros. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É a virtude do nosso Deus de encher todas as coisas. Olha, nós percebemos isso em Efésios no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja do Senhor, ele continua dizendo no versículo 23, a igreja, o qual é o seu corpo, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O nosso Deus, como seu caráter, a sua virtude de encher todas as coisas, ele deseja encher os adoradores. Como alguém que vê um vaso e está como um oleiro, né? Como nós vimos aqui, que tem o Casa de Oleiro, achei maravilhoso o nome, Casa do Oleiro. Exatamente isso, como Jeremias vê, como alguém que está construindo e formando algo e está prestes a encher e usar isso. A gente vai perceber que quando a gente fala da glória de Deus, o que significa Deus medir os seus adoradores para encher com a sua glória? O que seria a glória de Deus? Encher com a sua virtude, com o seu caráter. Quem aqui não gostaria que sua casa experimentasse mais da glória, da virtude, do caráter do nosso Deus? Não seria maravilhoso que nós pudéssemos transbordar sobre nossos filhos, sobre nossos cônjuges, sobre os nossos colegas de classe, na universidade ou no trabalho? Não seria maravilhoso as pessoas que nos rodeiam poder experimentar da glória de Deus através da nossa vida, da minha e da sua? Se Deus mede os adoradores porque Ele deseja encher, porque é o seu caráter, é a sua virtude, é o nosso Deus que é dadivoso, a gente precisa entender alguns princípios bíblicos. Por exemplo, a parábola dos talentos. Em Mateus no capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Na parábola dos talentos é interessante porque Jesus não está falando necessariamente sobre uma multiplicação. Ele está falando sobre servos bons e fiéis e servos infiéis. Lembra que ele dá 1 talento para um, ele dá 2 talentos para outro, ele dá 5 talentos para outro. Aquele que recebeu 5 multiplica 10, aquele que recebeu 2 multiplica 4, aquele que recebeu 1 enterra. Mas o que é interessante para mim nessa parábola é que Jesus narra a história de que aquele senhor pega aquele 1 talento do servo infiel e ele dá o que tem 10. E eu fico pensando, não seria mais justo ele pegar aquele talento e dar para quem tinha multiplicado 4 para 4 e ficado com pelo menos 5, a metade de 10? Porque o que tem 10 já tem muito. Mas Jesus continua a explicação dessa parábola dizendo, aquele que tem, mais lhe será dado. Porém, aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ele não está falando de talento. Porque como é que você tira algo de alguém que não tem esse algo? Aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola de Mateus 25 não é sobre talento, é sobre capacidade de receber.
Ele está dizendo, aquele que tem capacidade de receber, mais vai ser dado para ele, mas aquele que não tem capacidade de receber e administrar o que Deus quer derramar, até o que ele tem vai ser tirado. Significa que esse Deus dadivoso, misericordioso, generoso, que deseja encher os seus filhos, Ele deseja que nós tenhamos uma medida para receber aquilo que Ele quer derramar, da sua virtude, do seu caráter. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu estava conversando num discipulado com o meu pastor na época, e eu falei, por que Deus não libera todas as promessas que tem para a minha vida? Por que Deus não começa logo isso que Ele falou? Eu lembro que Ele falou, Rafa, se Deus destravasse todo o potencial e dom que ele falou sobre a sua vida, se você orasse por todos os enfermos e fossem curados, a gente começasse a empilhar cadeira de roda e muleta aqui na igreja, não seria maravilhoso? Eu falei, seria demais. E Ele falou, você tem estrutura hoje para suportar esse nível de virtude de Deus na sua vida? E eu falei, eu acho que não. Como é que eu lido com a exposição? Como é que eu lido com as pessoas querendo correr atrás de mim? Como é que eu lido não poder mais ser uma pessoa normal? Como é que eu lido administrar o tempo da minha casa, da minha família, do ministério, servir as pessoas? Você percebe que são mais coisas envolvidas. É como se Ele dissesse, você precisa entender que Deus precisa expandir, aumentar a sua capacidade de poder receber ou desfrutar de tudo que Deus tem para você. Significa que quando nós entendemos isso, nessa introdução que nós tivemos sobre um Deus que mede, e depois nós falamos sobre um Deus que mede, mas Ele mede para poder encher. A pergunta é, o quanto Ele tem para cada um de nós? E esse é o título da mensagem. Porque essa mensagem foi dada num dia que o pastor Luciano estava pregando sobre jejum. E ele já tinha feito 3 jejuns de 40 dias no ano, e ele estava falando das experiências, e eu estava olhando e falando assim, Deus, o que você tem com esse homem que você não tem com a gente? Porque ele está falando, ele está entregando o 3º jejum de 40 dias no mesmo ano, como se fosse um passeio no parque. E eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo enquanto ele ministrava, essa medida é alcançável, ou você fechou a exclusividade com alguns homens selecionados por você? E o Espírito Santo me trouxe essa mensagem, o título da mensagem é, uma medida alcançável. O Espírito Santo falou para mim, não Rafa, isso está acesso a todos. A diferença é que nem todos podem suportar aquilo que eu quero entregar, aquilo que eu quero derramar, esse nível de glória, de virtude, de quem eu sou, da minha pessoa, do meu caráter. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração isso, e eu comecei a perguntar, Espírito Santo, então me ensina como crescer, ou seja, o que pode fazer com que eu tenha mais capacidade para receber? O que eu quero dizer com isso? Imagina que na igreja existem vários tipos de pessoas. Todo mundo aqui acredita que Deus vai mandar as suas chuvas, glória a Deus. A palavra de Deus faz uma promessa que nos últimos dias Ele ia derramar da chuva, tanto as primeiras como as últimas chuvas eram importantíssimas para a colheita. Nós vemos essa promessa em Joel no capítulo 2. Antes da promessa de Joel no capítulo 2, quando ele fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. No versículo 23, Deus fala algo importante. Ele fala sobre as últimas chuvas que precederiam esse avivamento. Ele diz no versículo 23 do capítulo 2 de Joel, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Repete comigo, justa medida. Repete de novo, justa medida. Ele diz, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. A pergunta que eu fiz é, o que é uma chuva em justa medida? O que é uma medida ajustável? Bom, Deus pode mandar a sua chuva, mas tem algumas pessoas que estão dentro das igrejas, e eles estão falando assim, ó, Deus vai mandar da sua chuva, glória a Deus, olha aqui, ó, eu estou esperando a chuva de Deus, aleluia. Só que de repente ele olha para o lado e tem um outro irmão segurando um balde falando, meu irmão, Deus vai mandar das suas chuvas, eu estou aqui, ó. Esse irmão com um balde olha para o lado e tem um outro com uma bacia falando, Deus vai mandar da sua chuva, meus irmãos, aleluia.
Ele olha para o lado, de repente tem um que está cavando um poço enorme, falando: Deus vai mandar a sua chuva, eu não tenho dúvida disso. Isso aqui vai ser para as próximas gerações. Os filhos dos meus filhos vão desfrutar da presença, da glória de Deus, da história dos seus pais. Isso é uma medida alcançável. O que é uma justa medida? É a medida que está ajustada para você poder ter a capacidade de gerenciar, de receber. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber que o Evangelho nos empurra e ele nos impulsiona para um crescimento sempre. Por isso que a gente fala que a caminhada cristã ela é comparada com uma corrida, uma carreira. O apóstolo Paulo fala repetidamente isso. É uma jornada. A gente precisa avançar, não existe inércia espiritual. Ou nós estamos avançando ou nós estamos retrocedendo. Jesus fala que quem não ajunta, espalha, não tem meio termo. Ele fala, ou vai servir a um e aborrecer a outro, ou vai aborrecer um e servir a outro. Não tem como ser isento. Significa que na caminhada cristã, ou nós estamos crescendo ou sendo expandidos, ou nós estamos minguando, sendo diminuídos. É interessante que alguém pode perguntar: Rafa, mas como é possível crescer? Bom, o apóstolo Paulo entendeu isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 ao 18, o apóstolo Paulo escreve dizendo: embora o nosso corpo exterior esteja a desgastar-se, a corromper-se, o interior, contudo, se renova de dia em dia, ou de glória em glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação, não nos atentando nas coisas para que se veem, mas as que não se veem, porque as que vêm são temporais, terrenas e transitórias, mas as que não se veem são eternas. O que você quer dizer com isso, apóstolo Paulo? Ele está dizendo que a glória de Deus, ela pesa, um eterno peso de glória. Por que peso? Talvez porque tudo que pesa nos faz crescer. Você já imaginou alguém que gostaria de ter uma vida mais saudável, né? A gente tá vivendo essa onda de né, ser mais saudável. O pastor Luciano escreveu um livro ali sobre cuidado com o corpo, é muito bom, junto com o Aldrin depois os 120 dias. É muito bom, mas ao mesmo tempo, né? Você olha aquela comida e você fala: se tivesse aqui o Dr. Aldrin. E de vez em quando ele está no café lá. A gente come só salada e fruta quando está o Dr. Aldrin. A gente não quer ser, né, julgado por eles. Mas imagina alguém que se entra numa academia, por exemplo, para ter uma saúde física. Já imaginou alguém entrar numa academia e, bom, vocês sabem bem, os jovens sabem bem isso. Não existe nada mais humilhante do que começar na academia, não é não? Porque você está lá levantando só o peso do seu corpo, agachando, e aí ele falou assim: você consegue 15? Aí você fala: 15? E de repente você olha e tem uma menina de 1,5 metro do seu lado, descendo um elefante nas costas com aqueles pesos lá, e você fala: nossa, que humilhação que eu estou passando aqui. Mas é uma fase só, persevera que vai dar certo. Só que agora imagina que você começa a se propor a ter um estilo de vida mais saudável, e você de repente olha os pesos da academia e vê alguém levantando um certo peso, e você fala: eu vou conseguir carregar esse peso. Aí você treina, e depois de alguns meses treinando, você consegue levantar o peso que você havia se proposto a levantar. E quando você levanta o peso e você celebra falando: eu consegui, aí de repente você vai até o escritório da academia e você fala: olha, eu gostaria de cancelar minha matrícula. Ele vai dizer: por quê? Ele fala: não, porque eu consegui carregar aquele peso e era tudo que eu queria. Você percebe alguém fazendo isso? Porque quando alguém consegue carregar um peso ou suportar um peso que antes não suportava, qual é o próximo objetivo? Mais. Porque essa pessoa sabe que quanto mais capacidade ela tem para suportar, mais ela vai crescer, mais ela vai se desenvolver, mais ela vai avançar. Espiritualmente é o mesmo princípio. Nós fazemos isso repetidamente na nossa vida natural, mas parece que na vida espiritual a gente não aplica esse princípio. Então a gente olha alguns outros homens e fala: se eu tivesse nascido naquela família, se eu tivesse nascido naquela igreja. Eu gosto de dizer que eu não tenho pedigree gospel. O meu pai não foi pastor, não é pastor, o meu avô não foi pastor, eu sou o primeiro da minha família. E ver tudo que Deus tem concedido pela sua graça e misericórdia, que é mais do que eu merecia, é mais do que o suficiente.
Mas ainda assim eu olho esses homens que eu admiro, não só aqui na cidade nós temos vários pastores, né, na nação, no mundo, homens que já faleceram, escreveram livros incríveis. Eu olho isso e falo meio assim: Senhor, eu não acredito que o Senhor tenha filhos preferidos, a menos que eu seja um deles. Mas eu não acredito que você tenha filhos preferidos. E a resposta de Deus é verdade, eu não tenho. Mas Ele tem filhos que o preferem mais do que outros. E esses filhos querem crescer, eles querem avançar. Para quê? Só pelo benefício da recompensa? Não. Pelo simples privilégio, prazer de poder falar: Senhor, o Senhor me confiou 2, aqui está 4. O Senhor colocou 5 na minha mão, aqui receba 10. Eu fiz tudo o que eu podia com aquilo que o Senhor me confiou. Querido, eu não sei se eu recebi 2, ou se eu recebi 5, ou talvez até se eu recebi 1. Eu só sei que na próxima vez que Deus queira distribuir alguma coisa, Ele possa olhar para mim e falar bem assim: filho, na primeira vez eu dei 4, mas agora eu estou pronto para te dar 5. Porque a capacidade da medida aumentou. Você quer ver um outro exemplo como o peso faz com que a gente cresça? O oleiro. Quem já viu um oleiro trabalhando num torno? Levanta a mãozinha assim. Os mais novos talvez nunca viram, mas é muito legal, gente. Essa arte de poder formar um vaso, daquele jeito antigo, sabe? O torno girava, fazia assim. E quando você buscar um vídeo na internet para você ver como um oleiro fabrica artesanalmente um vaso, e ele usa o torno, ele coloca barro naquilo, ele molha um pouco aquele pedaço de barro, e você vai perceber que ele impele força de verdade. Você vai ver que os músculos do braço do oleiro, ele realmente estão sendo assim, forçados. Você percebe que o oleiro pressiona o vaso, ele coloca peso. Você percebe que primeiro ele faz assim, esse vaso começa a tornar uma certa forma, mas aí ele coloca uma pressão interna, uma pressão externa, ele começa a humilhar esse vaso, e quanto mais humilhado esse vaso, ele vai expandindo, ele vai expandindo, ele vai expandindo, ele vai expandindo. É maravilhoso porque várias vezes na palavra de Deus compara como nós sendo o barro nas mãos do oleiro. E ele coloca força, e às vezes a gente fala: Senhor, por que você faz isso? Por que esse processo? Por que está sendo tão dolorido? E Deus fala: porque eu quero que você cresça, filho. Eu quero que você aumente a sua capacidade para poder receber mais da minha glória, da minha virtude, do meu caráter. Seria maravilhoso, eu falo isso, o êxito do meu casamento está em que a minha esposa desfrute muito mais de Cristo que há em mim do que o do Rafael que há em mim. Isso é em qualquer relacionamento, os irmãos em Cristo. Esse é o chamado que nós temos como discípulos de Jesus. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Não é andar como ele andou na maneira de andar no sentido natural, mas é na maneira como exemplo, modelo. O desejo de Deus é que todos se tornem a imagem do seu Filho, Romanos capítulo 8, versículo 29, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Nós, a imagem do Filho de Deus. E Jesus também cresceu. A palavra de Deus diz que Jesus cresceu perante Deus e os homens, em estatura, sabedoria e graça. Significa que o Filho de Deus aqui na terra ensinou como era o processo também de crescimento. Ele não cresceu só em estatura, ele cresceu em graça também. Você está comigo ainda, amém? Amém. O peso da glória de Deus nos faz crescer, nos expande. Sabe uma coisa que eu amo no exemplo do vaso e do oleiro? É que eu nunca vi um oleiro trabalhar com uma luva. E eu gosto de imaginar que quanto mais o oleiro aperta o vaso, mais as impressões digitais ficam ali naquele vaso. Como se ele dissesse: isso aqui é meu, essa obra é minha. Existe DNA meu em tudo isso aqui que eu estou fazendo. E o propósito dele é encher, é derramar. Existe uma oração na Bíblia que eu gosto muito, que é 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eles estão falando sobre descendentes e linhagem e geração, mas de repente, quem escreve 1 Crônicas para o que está narrando, dizendo que foi filho de não sei quem, e ele vai falar sobre a história de um homem chamado Jabes, e diz: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz.
pesado, pesar significa Jabes, é pesado para mim. E naquele tempo o nome para eles era algo muito significativo, era um sinônimo de bênção ou de maldição. Mas olha a oração que Jabes faz. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: quem dera me abençoasses e expandisse o meu território. Se o Senhor me expandisse, se o Senhor me fizesse crescer, que a tua mão esteja comigo. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabes não pede para Deus mudar a sua mãe, Jabes não pede para Deus mudar os seus irmãos, Jabes não pede para Deus mudar nem seu nome, Jabes pede para Deus mudar quem ele era por dentro. Se o Senhor me expandisse. Agora eu consigo entender o apóstolo Paulo, agora eu leio e ele não parece um completo maluco quando ele fala: eu me glorio nas tribulações, eu tenho alegria nas tribulações. Como é que é possível, Paulo? É como se Paulo dissesse: eu não posso ver uma tribulação passando que eu já quero agarrar. Aí você fala: como assim, Paulo? E ele fala: porque ela produz, ela faz com que eu cresça, ela faz com que eu me desenvolva. Existe uma frase do Timothy Keller que eu amo muito, que ele fala que, ele diz assim: Jesus Cristo não sofreu para que você não sofresse, ele sofreu para que quando você sofrer, você se torne mais parecido com Ele. O Evangelho não promete melhores circunstâncias de vida, promete uma vida melhor. E que vida melhor a não ser a vida de Deus em nós? Você quer dizer que quanto mais a gente avança, mais a gente sofre? Não. Quanto mais a gente avança, mais a gente aumenta a capacidade de sofrer. E quanto mais aumentamos a capacidade de sofrer, mais Deus tem para derramar da sua glória e da sua virtude. Pode receber, tem mais para você, eu vou conceder mais graça. Olha só, meus amados irmãos, a pergunta é: isso foi concedido só a poucos homens que Deus selecionou? Não. João capítulo 1, versículo 16, tem uns versículos que eu mais amo na palavra de Deus. Em João capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Quantos receberam? Alguns? Poucos? Não. Todos recebemos da sua plenitude. O que é plenitude? É tudo, é completo, é Deus inteiro. Graça sobre graça. O que é graça sobre graça, Rafa? Eu não sei. Mas eu sei que só a graça foi suficiente para manter Paulo no espinho da carne dele. Graça sobre graça eu imagino que é não só para mim, mas é para você, é graça para você, é graça para você, é graça para você. Sabe qual é a maior virtude, ou melhor, qual é a maior recompensa de receber mais de Deus? É poder compartilhar mais de quem Ele é. É poder partilhar com todas as pessoas que nos rodeiam acerca da pessoa e do caráter dele. A pergunta é: o Rafael está avançando? Quanto mais tempo passa na caminhada cristã, o Rafael está se parecendo mais com Cristo? Às vezes eu me encontro com homens que estão numa caminhada cristã e as pessoas falam: não fala com ele agora não, porque não é um bom dia. Como assim não é um bom dia? Não, é que ele está naqueles dias. Se eu estou caminhando na caminhada cristã e avançando, a minha esposa precisa testemunhar de um marido mais paciente, misericordioso, gracioso, dadivoso, atencioso. Os meus filhos vão caminhando e eles vão descobrindo que o pai deles também está crescendo, avançando, se parecendo mais com Jesus a cada dia. Eu quero que a gente entenda que quando nós pensamos na medida de adorador que nós estamos hoje, porque essa mensagem é de uma autoanálise, mas também é uma esperança de que é possível crescer, glória a Deus. Eu preciso que nós entendamos que o Rafael não se compara com outros homens. O Rafael só tem duas comparações na sua estatura perante Deus. Ele se compara com o Rafael de ontem porque ele precisa entender e calcular se o que ele está construindo é de fato agradável a Deus, se é um material, por exemplo, que vai durar e não é como uma palha que amanhã termina e ninguém lembra de nada. E sempre, não só olhando para trás o Rafael que era, mas olhando para frente, o alvo que é Cristo, falando: ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais dele para receber. É possível crescer, meus amados irmãos. Essa medida que nós vemos em homens de Deus, ela é alcançável. Em Romanos capítulo 12, no versículo 3, o apóstolo Paulo escreve dizendo:
Porque pela graça que me foi dada, digo cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Agora presta atenção, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olha aí, Rafael, está contradizendo sua mensagem. Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Mas a pergunta que eu faço, a medida de fé que ele repartiu, foi a medida que ele simplesmente quis repartir? Ou foi a medida que cada um tinha capacidade para receber? Porque quando os apóstolos, os discípulos de Jesus pedem para Jesus aumentar a fé deles, em Lucas no capítulo 18, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Qual foi a resposta de Jesus? Eu não aumento a fé de vocês. E Jesus respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a essa amoreira, lance-se ao mar e ela será transplantado no mar. Em outros dos evangelhos fala, você poderá dizer a esse monte, se lance no mar e ele obedecerá. Se você tiver fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão. E como um grão de mostarda é mais poderoso do que uma montanha, por exemplo. Por que obedeceria à montanha? Porque um grão de mostarda tem o que uma montanha nunca terá. Uma montanha sempre vai ter o tamanho que tem e até vai diminuir. Mas um grão de mostarda, o que Jesus está dizendo é que tem a capacidade, o potencial de crescer. Porque apesar de ser a menor das sementes, ela pode se tornar a maior das hortaliças. Quando os discípulos pedem para Jesus aumentar a fé deles, Jesus está respondendo, essa responsabilidade de aumentar a fé de vocês não é minha. Porque a fé salvífica vocês já receberam. Agora é responsabilidade de vocês fazer com que ela cresça. Ora, o apóstolo Pedro estava nessa conversa, e por isso ele escreve na sua segunda carta, no capítulo 1, do versículo 13 em diante, ele diz, amados, pelas misericórdias de Deus e pelo seu divino poder, ele nos concedeu tudo, repete, tudo, ele nos concedeu tudo o que precisamos para viver uma vida de plenitude e piedade, já está aí, olha só. Mas ele continua dizendo, para que sejamos coparticipantes da sua natureza divina. Qual é o desejo de Deus de nos dar a sua plenitude? É para que nós pudéssemos participar da natureza divina de Deus, seu caráter, a sua virtude. Mas aí o apóstolo Pedro continua, apesar de termos recebido tudo o que precisamos, ele continua dizendo, portanto, amados irmãos, busquem diligentemente acrescentar a sua fé. O que significa acrescentar? É fazê-la crescer. Acrescentem à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vocês aumentando, ou seja, já está aí, mas agora precisa fazer crescer, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa medida que nós vemos, ela é alcançável, está a acesso de todos. A questão é, quão capaz, ou quão desejosos, ou quanta fome e sede nós temos de Deus, ao ponto que nós possamos crescer e falar, Senhor, aumenta a capacidade. Gente, não é o propósito falar sobre atitudes práticas de como podemos crescer, mas eu queria pelo menos deixar assim princípios. Vocês estão comigo ainda, amém? Eu tenho um filho de Daniel, eu estou falando muito rápido? Tá bom assim, Dani? Me ajuda, tá? Às vezes eu me empolgo, eu amo a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus? Aleluia. Eu tenho um filho Daniel de 4 anos de idade. Imagina que eu pego meu filho Daniel de 4 anos de idade e eu faça uma medição todos os anos a respeito do crescimento dele. O Daniel, meu filho, ele não cresce pela qualidade das roupas que eu compro para ele, se elas são de marcas ou não. Ele não cresce pelos brinquedos, se eu compro para ele, são brinquedos caros ou se não são caros. O Daniel, meu filho, ele só cresce por 3 princípios básicos. O primeiro, ele cresce pela qualidade, quantidade e frequência de alimento que eu alimento ele. Olha, se eu alimentar o meu filho só com pipoca e Toddy, ele vai crescer. Mas vai comprometer a qualidade do seu crescimento. Ele não vai atingir a capacidade máxima que ele poderia. Então, a qualidade, a quantidade e a frequência de alimento é importante. Mas ele não cresce só por isso. O Daniel também precisa de qualidade, quantidade e frequência de exercício para se desenvolver. As suas atividades motoras, cognitivas, a sua capacidade de... Qual é o exercício de uma criança? Brincar. Se correr, pular, subir, se ele ficar só na televisão, no tablet, ele vai crescer, mas ele não se desenvolverá com o potencial que poderia. Vocês estão comigo ainda?
Então não é só a qualidade, quantidade e frequência de alimento, qualidade, quantidade e frequência de exercício, mas também a qualidade, quantidade e frequência de descanso. Filho, você precisa dormir essa hora. Você precisa tirar essa soneca. Por quê? Porque você ainda está crescendo. Espiritualmente, no que significa? Bom, nos alimentamos quando vamos à igreja, quando ouvimos a palavra de Deus, sim ou não? Quando estamos nos pequenos grupos, nas reuniões de oração, mas a qualidade, quantidade e frequência também depende de você. O quanta fome e sede você tem. Aqui não acontece isso, mas lá no Novo Mundo acontece. Tem gente que só abre a Bíblia no domingo. Só se alimenta no domingo. Vida de oração, disciplinas espirituais, de vez em nunca, e olha lá. Isso é qualidade, quantidade e frequência de alimento. Se nós não nos alimentamos espiritualmente, como poderemos crescer, aumentar e expandir para que Deus derrame da sua graça, da sua glória, da sua virtude? E quais seriam os exercícios? Agora, aplicar as faculdades que recebemos a respeito da consciência de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele vai dizer: a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Aleluia, glória a Deus. Termina aí? Não. Educando-nos agora, renegar as paixões do presente século, vamos viver no mundo, nesse presente mundo de maneira sóbria, justa e piedosamente. A graça de Deus é didática, ela nos ensina, é por isso que nós vamos aprendendo, crescendo, expandindo. Não só isso, a Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais, antes diga a verdade uns aos outros, porque sois irmãos em Cristo. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com o seu próprio braço para ter com que acudir o necessitado. Ora, se antes o pecado me fazia ser ganancioso, avarento e ladrão, agora o Evangelho não é só deixar de fazer o que eu fazia, agora é avançar para a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Que cada um trabalhe com o seu próprio braço para ter com que acudir o necessitado. Ou seja, o contrário de roubar não é só deixar de roubar. Segundo o Evangelho, é ser generoso, dadivoso. Por quê? Porque é a virtude e o caráter do nosso Pai. Então a gente vai perceber que os exercícios precisam ser isso. Eu gosto muito de uma história que um pastor novo chegou numa igreja e transicionou, e ele chegou numa igreja nova, e um irmão mal intencionado, aqui não tem, no Novo Mundo tem, tá? Que está há muitos anos na igreja, falou assim: espero que o pastor saiba alimentar bem essas ovelhas. Aí o pastor olhou para ele e falou: irmão, essas ovelhas, espiritualmente, não me leve a mal, espiritualmente, essas ovelhas não estão precisando de alimento, elas estão muito gordas, elas precisam de exercício. E o que seria descanso, espiritualmente falando? É tendo a plena consciência que tudo que nós fazemos e recebemos é pura graça e misericórdia de Deus. Nada é recompensa da força do nosso braço. Se não fosse a graça e a misericórdia dele, fazendo com que nós possamos suportar e crescer para que ele derrame de sua virtude, do seu caráter, nada disso vale a pena. É entender que Deus dá os seus enquanto dormem. Essa é a graça da glória de Deus de crescer. Rafa, o que Deus espera? Bom, deixa eu dizer algo a vocês, meus irmãos. Se tem algo que Deus não nos dá por medida, sabe o que é? Do seu Espírito. João 3,34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Significa que cada um tem a medida que quer, que tem a capacidade de receber, que está crescendo, se desenvolvendo para poder que o Senhor derrame. Lembra do que eu falei? Conchinha na mão, Deus vai mandar da chuva, balde, bacia. A gente é família, sim ou não? Sou família com vocês? Glória a Deus. Vou dizer para vocês quem é o Rafael, que não tem pedigree gospel. Eu quero que Deus tem para mim a chuva que Ele tem para mim. E dá bobeira para você ver se eu não pego a sua também. Deus gosta, sabe, de gente quem? Igual Jacó. É ousado. Fala, você não está interessado na primogenitura? Então perdeu. Quer trocar por essa coisa que é nada? Então pronto.
nascer agarrado, falando: eu quero mais de Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero torná-lo conhecido, eu quero que a minha família possa desfrutar disso. Gente, o que é uma medida alcançável? O que é bom para você? O que é suficiente para você? Imagina eles peregrinando no deserto, o povo de Deus, quando Deus acaba de tirar do Egito, o povo está com fome e com sede, fala: Moisés, temos sede. E Moisés olha para Deus e fala: Deus, o povo está com sede agora. E Deus fala a primeira vez: fere a rocha, que dela sairá água. A palavra de Deus diz que aproximadamente saíram do Egito com Moisés e o povo 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Agora, mesmo que você faça o cálculo de só 600 mil pessoas, é muita gente. Como é que você dá de beber para 600 mil pessoas uma água que sai da rocha? Ah, deve ter algum sacerdote, pai de família, que pegou uma conchinha e falou: ah, graças a Deus a água, obrigado, Senhor. Tem gente que pegou um balde e falou: água. Tem gente que pegou uma bacia, falou: água. Eu acho que talvez teve gente que pegou uma enxada e foi fazendo um caminho até a frente da tenda dele, falando: pode ficar tranquilo, pessoal, aqui tem uma medida que vai dar o suficiente para todo mundo que está rodeando a gente. O meu desejo é que o Senhor tenha tanto de mim, que eu possa ter tudo dele. Queridos, não é só possível crescer. Olha só, a gente falou que nosso Deus mede, glória a Deus. A gente falou que Ele mede para poder nos encher com a sua glória, aleluia. A gente também falou que é possível crescer, essa medida é alcançável. Mas o último ponto, e eu caminho para a conclusão, é esperado um crescimento. Imagina que meu filho Daniel, que eu falei para vocês, eu vou colocando uma medida cada ano que ele cresce. Imagina que o Daniel, quando ele fizesse 8 anos de idade, eu colocasse ele para medir nesse lugar, eu percebesse que a medida dele de 8 anos de idade está 2 riscos abaixo. Eu vou pegar ele, vou levar no médico, vou falar assim: doutor, meu filho tem uma coisa errada com ele, porque em vez de crescer, ele está diminuindo. A pergunta que eu faço para vocês é: o Daniel vai deixar de ser meu filho? Sim ou não? Eu vou deixar de amá-lo, sim ou não? Mas sabe o que o Daniel não vai receber? Roupas novas. Não lhe cabem. O que isso significa na palavra de Deus? A palavra de Deus vai nos dizer, na história de Ana e Samuel, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 a 19, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe, Ana, lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual, o sacrifício da Páscoa. Como é possível que Ana, todos os anos, fazia uma roupa para o seu filho e de ano em ano levava uma nova roupa para o seu filho? Se a gente perguntasse para ela, ela diria: bom, porque eu como mãe espero que meu filho cresça. Eu não sei você, meus amados irmãos, mas eu gostaria que a roupa que Deus está preparando para a próxima estação, quando Ele me encontrasse, Ele me achasse na justa medida que Ele esperava. Roupa fala sobre um novo tempo de autoridade, roupa fala sobre um novo tempo, uma nova capacitação para algo. Eu gostaria que quando Deus me encontrasse, Ele falasse: Rafa, você está na medida exata que eu esperava que você estivesse nesse tempo. Ah, como eu gostaria. Como eu gostaria que Deus me encontrasse e Ele sorrisse e falasse: sua capacidade está crescendo. Deixa eu te dar algo novo. É como eu disse, não é sobre salvação ou não salvação. É sobre a plenitude de desfrutar mais do que Deus tem, de quem Ele é. Deus está nos visitando e nos medindo se o que Ele preparou nos cabe. Se nós estamos ajustados o suficiente, expandidos o suficiente para que Ele entregue. Uma das frases mais tristes para mim na palavra de Deus é João capítulo 16, quando Jesus está nas últimas instruções dos seus discípulos. Ele diz assim: muitas coisas eu teria para vos dizer, mas vocês não suportariam. Como assim? Jesus, você tem tanta coisa para compartilhar, mas a gente não tem capacidade para suportar? Mas o próximo versículo anima o meu coração. Jesus continua dizendo: mas o Espírito Santo,
aquele que meu Pai enviará, ele vos ensinará todas as coisas, vos lembrará de tudo que vos disse, vos guiará pelo caminho de toda a verdade, aleluia. O desejo de Deus é partilhar com seus filhos tudo que está no seu coração. Quando Deus senta com Abraão, um amigo dele, o que ele conversa? Abraão, lembra de Gênesis capítulo 15? Abraão, essa terra eu vou dar para você, mas saiba que o seu povo vai ser levado para uma terra distante e eles vão ser escravizados lá, mas não se preocupe, depois de 400 anos eu vou livrar eles com mão forte. Qual é a conversa de Deus com Abraão? Meu Deus do céu! Está comigo ainda, amém? Amém. Deus está andando com Abraão, depois de Deus, no meio-dia, no horário mais quente do dia, Abraão está sentado na porta da tenda, chega Deus em 3 pessoas, Abraão pede, se achei graça aos seus olhos, entra e come na minha casa. Eles fazem um banquete, e depois 2 dos que estavam vão até Sodoma e Gomorra, e Deus está agora andando com Abraão, e nessa conversa de Deus com Abraão, Deus fala consigo mesmo dizendo, poderia eu ocultar o que irei fazer a Abraão? Sabendo que ele será pai de multidões e ensinará aos seus filhos os meus caminhos, ensinará aos seus. Quantos filhos Abraão tem? Quantos filhos Abraão tem nesse momento? 1, e olhe lá, Ismael, que nasceu fora do tempo. Seus filhos, meu Deus, o que é isso? É alguém que tem uma medida capaz de receber o que Deus podia mandar, gostaria de mandar. Isso é ser amigo de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. E é por isso que nós encerramos esse retiro com essa palavra, uma medida alcançável. Porque o meu apelo que eu faço para a juventude é a consciência de que só tem uma vida para viver. Só tem uma aqui na terra, só uma. O tempo não volta. As pessoas olhavam para mim quando eu era mais jovem, até às vezes hoje perguntam, falam, conta o testemunho da sua vida, a sua história com drogas. Eu falo, nunca tive. Mas e a sua história com álcool? Nunca tive. E prostituições? Também nunca tive. Então o seu problema foi rebeldia. Não, eu honrava e obedecia meus pais. Aí você fala, mas assim, quando que você desviou? Nunca. Mas você pensou, eu vou dizer para você um negócio, jovem. O que eu entendi quando era jovem, eu estava sentado ali com mais ou menos uns 14 anos de idade. Eu olhava o pessoal subir e falava assim, saúde dos irmãos com a paz do Senhor. A igreja falava amém. Ele falava, eu quero dar um testemunho. Ele dava um testemunho de todas as coisas que ele tinha feito e como isso destruiu a vida dele e como agora com Cristo ele está feliz. Eu olhei e fiz um cálculo. Eu falei, por que eu posso ser besta desse jeito se já tem gente que foi? A gente está em família, não está? Me perdoe se essa é a história da sua vida. Glória a Deus pela sua redenção e reconciliação. Me abençoou a história dessas pessoas, porque eu falei, eu não preciso seguir esse caminho para saber que é destruição. Se está escrito na palavra de Deus, para que o jovem, ele precisa fazer uma coisa só, conhecer a Deus e obedecer seus mandamentos, é isso que eu vou fazer. Porque eu só tenho uma vida para viver, eu não quero chegar lá no final e falar bem assim, nossa, olha que legal. Se tem um livro assim, deprimente para mim, é Eclesiastes. Eclesiastes, o Salomão está falando tudo que ele fez procurando satisfação, e ele fala, era vaidade, era vaidade, era vaidade, e eu fiquei pensando, era só ter ouvido seu pai, Davi. Se tivesse ouvido seu pai quando ele falou, filho, seja homem, eu vou no caminho de todos os homens, você precisa fazer só uma coisa, Salomão, é conhecer esse Deus e obedecer a Ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa medida que Deus tem, ela é alcançável. Rafa, o quanto que Deus tem para mim? A resposta é tudo. A pergunta é o quanto você vai receber da virtude do caráter dele. O quanto você vai ter capacidade de administrar. Coloque-se de pé comigo, por gentileza, nessa noite. O autor de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, ele repreende os hebreus e ele diz assim,
Olha o que ele diz, o autor de Hebreus ele fala: era necessário que no tempo decorrido vocês já fossem mestres, mas eu preciso mais uma vez alimentar vocês com leitinho e não comida sólida. O autor de Hebreus está dizendo que ele esperava que aquela igreja já tivesse um nível de maturidade, mas que ele teve que voltar, e ele falou: e vocês precisam que alguém vos ensine novamente quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 5, ele vai continuar dizendo, ele começa a falar sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, e ele tem uma parte que ele fala bem assim: eu teria muitas coisas incríveis para dizer para vocês a respeito disso, mas vocês não iam conseguir suportar. Por quê? Porque isso é comida sólida, e vocês só conseguem agora leitinho. Eu leio Hebreus, eu tenho vontade de entrar no livro de Hebreus e falar: não acredito, eu queria ler o que ele ia escrever, mas ele não pôde escrever. Mas o livro de Hebreus não termina de uma maneira triste, como essa palavra não é para você sair daqui condenado, essa palavra é para você sair motivado, entendendo que se Deus nos trouxe essa mensagem, é porque Ele deseja que nós possamos crescer, porque Ele deseja derramar mais. Ele irá derramar sobre a Igreja Batista Alameda. A pergunta é o quanto nós vamos ter capazes de receber, de administrar, de gerenciar. O autor de Hebreus, no capítulo 12, depois do capítulo 5 ter repreendido, falando que ao tempo decorrido era para eles serem mestres, mas eles estavam voltando a ser criancinha. No capítulo 12, ele vai animar dizendo: portanto, amados irmãos, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança. Essas nuvens de testemunhas que ele está dizendo, não estão só torcendo pela nossa carreira, dizendo vamos. E não só exemplo do capítulo 11, os heróis da fé, mas sabe o que quer dizer? Quer dizer que existe um padrão. Presta atenção comigo. Ninguém precisa, eu estou dando só um exemplo, tá? Não me entendam mal. Ninguém precisa fazer 3 jejuns de 40 dias no mesmo ano. Deus não pediu isso. Mas quando alguém o faz, ele sinaliza que é. Ninguém precisa ter uma vida de oração de 1 hora pelo menos. Deus não colocou na Bíblia um padrão, falou assim, no mínimo 1 hora. Apesar de Jesus ter falado, nem 1 hora vocês podem vigiar comigo, mas vamos falar que não foi um mandamento falando, todo mundo é 1 hora. Não, mas quem tem uma vida com Deus de devocional, pelo menos 1 hora por dia, quando faz, ele estabelece que é possível. Sabe por que Ananias e Safira morreram? Ananias e Safira não morreram só porque mentiram, mas principalmente porque queriam receber uma capacidade que não tinham como administrar. Porque Barnabé, antes dele, estabeleceu um nível, e deu tudo, e eles não conseguiam chegar nesse nível, então eles tiveram que mentir. Que a gente possa entender qual é o coração de Deus. E sabe qual é o coração de Deus? E essa é a conclusão. No livro de Hebreus ele termina no capítulo 13, versículos 7 e 8, olha o que ele diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Se o autor de Hebreus está dizendo para nós olharmos para pastores que estão terminando a carreira bem, ao qual nós admiramos e olhamos e falamos, nossa, é alguém que se parece com Jesus. Se ele está dizendo para imitar a fé, se o apóstolo Paulo escreve em Coríntios dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo que é possível. Então como a gente pode olhar tão menos para a gente, como se Deus estivesse terminando a história da redenção com o pior tipo? E eu compartilhei com eles que em 2000 Deus me falou algo no coração, e essa é a história que eu concluo. Deus me falou no coração algo. Eu estava ouvindo alguém ministrar sobre os últimos dias, e eu falei, eu acredito no que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias viria um avivamento sem precedentes, que seria um momento tão glorioso que a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar, que os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e até sobre os servos e as servas ele derramaria do Espírito, diz o Senhor. Começou em Atos 2, mas não terminou em Atos 2. E quando eu estou ouvindo isso, o Espírito Santo me lembrou de algo, e ele me faz uma pergunta: você acha que eu deixei o pior por último?
Eu lembrei de algo. 2015, no Campeonato Mundial de Atletismo, os Estados Unidos era favorito na corrida de revezamento. Eles só tinham um problema: um jamaicano chamado Usain Bolt. Se você chegar na sua casa e você ver essa corrida, você vai ver que os americanos, eles estão ganhando a corrida em todas as passagens de bastão, até que a passagem de bastão chega na mão de Usain Bolt. Deixaram ele para correr por último. Ele começa a correr como um raio, irmão. O americano que está correndo, olha ele voar, e o Usain Bolt ganha de 2, 3 metros de distância, brincando. Nessa hora que o Espírito Santo me lembrou, ele falou bem assim: Rafa, você acha que eu vou deixar o pior por último? Eu falei: não, meu Deus. Então, eis-nos aqui, nos expanda. E aí o Espírito Santo começou a me levar a fazer orações perigosas, que se você não quiser fazer, eu te entendo. Mas sabe o que eu quero receber de Deus? O que Ele disse em Lucas, qual é o desejo do coração dele no capítulo 6? O desejo do coração de Deus no capítulo 6 para os seus filhos, em Lucas no capítulo 6 é: deem e dar-se-vos. O que é boa medida? Imagina uma boa medida, imagina um saco aqui. O que é uma boa medida? Se terminar esse culto, eu profetizo sobre a sua vida que o irmão vai chegar e vai falar bem assim: eu quero colocar gasolina no seu carro, meu irmão. Quem diz amém? Glória a Deus. A quase R$7 o litro. Ele vai perguntar: o quanto é bom para você? O que é uma boa medida para você? Meu amigo, enche até a boca. Joga no para-brisa um pouco se puder também. Boa medida é até a boca. Mas termina que é assim o coração do nosso Deus? Não. Fala recalcada. Sabe o que é recalcada? Por que alguém pisaria em algo que já está cheio? Ele pisa para poder caber? Meu Deus! E aí a gente está no processo falando assim: Deus, por que você está pisando? E Deus fala: porque eu quero colocar mais. Aí termina, não. Boa medida, recalcada, sacudida, para saber se aquilo que não foi apertado ainda não está apertado para caber mais. Mas não é só sacudida, também é transbordante. Por que alguém transbordaria? Para desperdiçar? Não, para que você possa ter virtude e glória de Deus para a vida de todo mundo que te rodeia. O nosso desejo de crescer e se desenvolver é porque Deus irá derramar das suas chuvas. A pergunta é: o quanto nós queremos receber? Então, Senhor, nessa noite nós fazemos uma oração perigosa. E querido, você fique à vontade, nós já estamos no apelo. Se você sente o ímpeto de Deus de ser um voluntário, para que Deus possa manifestar a sua glória e sua virtude, dizendo: Senhor, custe o que custar, me rasga, me processa, me trabalha, mas eu quero ser mais cheio da sua glória, da sua virtude. Eu não quero ficar só como espectador do avivamento, eu não quero ser só participante, eu quero me comprometer com aquilo que o Senhor está fazendo. Meu Deus, não 30 e nem 60, Senhor, mas 100 por 1, a capacidade máxima da sua semente incorruptível. Fazemos uma oração nessa noite, Senhor, como a oração que fez a W. Tozer, dizendo: ó Deus, glorifica-te a ti mesmo a minha custa, envia minha conta qualquer que for, Senhor. Eu não estabeleço o preço, não tentarei voltar atrás nem barganhar. Glorifica-te a ti mesmo, eu arcarei com as consequências. Senhor, não há maior recompensa do que se parecer com teu Filho Jesus. Não há maior recompensa de avançar, como diz Efésios capítulo 4 versículo 11, até a estatura do varão perfeitos, edificados cada um o seu irmão, para que nós possamos sermos encontrados à sua imagem. Senhor, nosso desejo é te conhecer como somos conhecidos, olharmos para a tua face e dizemos: Senhor, nós fizemos tudo o que nós podíamos. Aqui está multiplicado aquilo que o Senhor nos confiou, simplesmente para agradar o seu coração. Senhor, nós sabemos que tem muitas coisas que o Senhor não nos pediu, mas voluntariamente, com o coração de filho, nós queremos te entregar. A nossa oração é: Senhor, tenha-nos por completo, porque nós queremos te ter por inteiros. Espírito Santo de Deus,
Mesmo que as pessoas digam que essa próxima geração é uma geração líquida, uma geração acomodada, que não sabe sofrer, eu acredito na sua palavra. E a sua palavra diz que o Senhor está guardando os seus para o tempo oportuno, que o Senhor vai despertar um exército, Senhor. Se com um vale de ossos secos o Senhor pode levantar o exército, que o Senhor não fará com filhos cheios do seu Espírito. Então, Espírito Santo, a nossa oração nessa noite inunda-nos com a sua glória e expanda-nos com a sua mão poderosa. Alarga a nossa tenda, porque nós queremos derramar sobre muitos outros a tua medida, que é não só boa, mas recalcada, mas também sacudida e transbordante, para honra e glória do seu nome, porque o Senhor merece tudo. Que você possa ter mais um tempo de oração e ministração. Jesus. A gente não sabe nem como que encerra, como que faz aqui agora, né? Mas vou pedir para vocês sentarem só um momento. Tudo que a gente viveu nesse fim de semana foi muito especial. Fomos surpreendidos pela presença de Deus, por cada palavra, seja nos momentos de culto ou no momento de comunhão. Deus falou conosco. Durante todo o processo nós orávamos, clamando ao Senhor que fosse realmente um novo tempo, um divisor de águas, e de fato foi o que eu experimentei ali, e creio que todos experimentaram isso, um chamado de Deus, um inaugurar de um novo ciclo. É Deus dizendo assim: eu tenho algo novo e eu tenho mais para vocês. Sabe, hoje aqui, depois de tantas palavras que eu já recebi lá no retiro, e Deus falou comigo, mas eu sou muito grato por cada um desses jovens. Muito grato mesmo. Deus me deu muito mais realmente do que eu mereço. E algo, enquanto Rafa estava ministrando aqui, eu vejo, eu só ganhei o Zen Bolt aqui. Deus me deu só os melhores. Mas algo que eu quero deixar de palavra também para esse tempo, que Deus ministrou ao meu coração no momento onde estávamos aqui clamando. E é Samuel 1, olha só como começa 1 Samuel 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor, perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E quando fala sobre essa raridade ou essa não frequência desse manifestar de Deus, aí eu olho para como terminou. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, diz assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Samuel foi um menino que nasceu de um lugar de esterilidade, mas que disse: eis-me aqui para a voz do Senhor, e mudou a realidade, aonde a manifestação do Senhor até aparecia de vez em quando, para uma realidade onde frequentemente o Senhor se manifestava. E quando eu olho para essa geração, quando eu olho para a fome, pelo anseio que vocês têm pelo Senhor, por conhecê-lo profundamente, quando eu olho para essa geração que encontrou um tesouro perdido e vendeu tudo o que tinha para ficar com aquele terreno, naquele lugar, eu vejo essa geração. Eu quero dizer para você que aquilo que a gente experimentou nesse fim de semana não é algo raro. Não é algo que vai acontecer a cada um ano quando tivermos um retiro ou algum evento. Porque Deus chamou cada um aqui. E nós recebemos essa vocação de dizer: Senhor, eis-me aqui. E a partir de agora, a manifestação do Senhor é algo constante, é algo permanente em nosso meio. Receba isso em nome de Jesus. Amém? Gente, aplauda o Senhor mais uma vez nesse lugar. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Glória a Deus. Poderia compartilhar aqui diversas palavras, entendimento, mas como aprendemos, né?
muitas coisas daquilo que Deus falou e fez no nosso meio, todos vão saber através do vem aí, veja. E nesse momento, gente, eu quero agradecer muito a todos, mas eu quero chamar aqui toda a equipe do Retiro. Quero que vocês glorifiquem, celebrem ao Senhor, toda a equipe que trabalhou com a gente. Cadê a Thelma? Vamos lá, gente. Amém. Quero agradecer a todos vocês, equipe, esse timaço que Deus nos deu, não apenas por Retiro, mas que tem cuidado, que tem orado pela juventude. A Thelminha, né, que foi com a gente. Algo que Deus colocou no nosso coração como equipe. E você sabe que a maioria aqui, né, tem filhos, muitos bebês, filhos pequenos. Deus colocou no nosso coração, nós vamos como família. Nós vamos com os filhos. Então tinha umas 10 crianças lá. A Thelminha foi junto para ajudar. Minha sogra também ajudou muito ali com as crianças, né? Então eu quero agradecer todos vocês, né? Toda a equipe do Louvor, o William Amabile também, que são braços fortes. Eles lideraram toda essa equipe, organizaram, ajudaram desde as inscrições. Ficou quase doido com tanta gente. Nós assumimos um compromisso, e eu falei aqui no domingo, né, que não íamos deixar ninguém para trás. A gente podia abrir mão da nossa organização, mas a gente ia se virar para levar todo mundo, né? E, gente, na sexta-feira do Retiro, ainda teve uma pessoa que ficou para trás, e eu conversei com o William, e a gente falou, a gente vai cumprir a nossa palavra até o final. A gente dá um jeito, mas levamos todo mundo que Deus queria que estivesse lá. Tá bom? Muitos daqui também ajudaram. Eu quero agradecer a vida da Isabela. Quantas pessoas foram ajudadas? Gente, a gente, né, fez toda essa divulgação, cantina, muitas pessoas ofertaram. Só para vocês saberem, nós ajudamos mais de 50 jovens para irem no Retiro. Muitos com 100%, alguns com 50% da inscrição. Então, glória a Deus. A Isabela foi quem, entre eles, liderou toda a parte da cantina. Quantos aí ajudaram na cantina? Fica de pé aí, da galera. Fica de pé os jovens aí que participaram de alguma forma. Glorifica ao Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês, gente, porque vocês também são parte de tudo isso que Deus fez. Nada disso seria possível a gente viver só eu e a Jaque sozinhos. Mas vocês são presentes de Deus realmente nas nossas vidas. E se a gente pode sonhar com coisas maiores que Deus tem para nós, não é por minha causa. Mas eu consigo sonhar os olhos de Deus quando eu olho para vocês. E olho o que Deus pode fazer nas nossas vidas, em nós e através de nós, quando eu vejo um time maravilhoso que Deus nos deu. Amém, gente? Então, agora, eu quero orar por esse time, agradecendo ao Senhor, eu quero orar agradecendo tudo o que aconteceu, e depois nós temos um vídeo que a gente vai passar, aonde vocês vão estar vendo um pouco daquilo que a gente viveu lá no Retiro. Tá bom? Gente, vamos ficar de pé, estenda sua mão para cá. Vem cá também, Rafa, já... A gente já ora por você também. Rafa também foi com a família, com a Maressa, com os filhos. Então fica aqui junto também. Vamos orar. Paizinho, nós somos gratos ao Senhor. Eu sou muito grato, Deus, por cada um que está aqui nesse lugar, por esse time que serviu no Retiro. Eu peço para que o Senhor renove as forças de cada um, dê descanso a eles. Muitos se dedicaram todo fim de semana. Amanhã já terão que acordar cedo para trabalhar, mas eu sei, ó Deus, que por fora eles estão desgastados, mas eles estão com o espírito renovado. Muito obrigado, guarda a vida de cada um, guarda as crianças também, que passaram todo esse tempo lá conosco, e que o Senhor multiplique, Deus, sobre a vida deles, tudo aquilo que eles têm dedicado a essa igreja e a essa juventude. Senhor, nós te agradecemos.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cumprido todas as suas promessas. Nós amamos o Senhor, Deus. Nós te amamos, Deus. E nós queremos te obedecer até o final. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós experimentamos nesse tempo. Desde o processo até essa reta final, o Senhor nos surpreendeu. Tem valido a pena amar o Senhor, Deus. E nós queremos isso. Que muitos mais jovens recebam, Deus. Que seja apenas o começo. Como declaramos lá no retiro. Esse retiro foi um retiro para líderes que vão cuidar de muitos mais jovens nessa cidade. Assim nós cremos, assim nós declaramos e assim nós glorificamos, damos toda a glória de tudo que aconteceu nesse final de semana apenas ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda a honra, o nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Vamos sentar aqui, equipe. Vamos assistir o nosso vídeo então do Retiro After Me.